o de quinta-feira, gente, que eu falei um pouquinho sobre ansiedade e depressão, né? Quais são as mensagens e ordens que mantêm esses padrões destrutivos e adoecidos, né? Emocional. Eu vou subir hoje, tá? Tô terminando de subir, já vou postar lá no YouTube hoje. E hoje vamos falar sobre esse tema importantíssimo, sobre os nossos maiores inimigos emocionais. Então, gente, fiquem até o fim, né? Porque as reflexões finais são sempre as reflexões de fechamento, né? São sempre muito importantes, né? Pra gente compreender, né? De forma geral, todo esse contexto da nossa saúde emocional. Então, hoje eu selecionei aqui, né? 4 aspectos, né? Sintomas, sentimentos, adoecidos, atitudes internas, né? Adoecidas que geram mais adoecimento, né? E que é muito comum, que a gente faz muito, tá? Então essa é uma dica preciosa, muito preciosa. Então se tem alguém que você tá sabendo que tá passando por um momento difícil de vida agora, que tá passando por uma ansiedade, por uma depressão, já convida, já chama pra live, tá bom? Porque hoje a live vai ser bem especial. Bom, como eu sempre começo, né, gente? Um lembrete que eu quero dar agora no início e no fim eu vou lembrar de novo, tá, gente? Quinta-feira eu vou fazer uma visualização. Ó o Zezinho tá participando da live. Quinta-feira eu vou fazer uma visualização. Então, é uma live que vai ser vivencial, né? Vai ser uma experiência vivencial. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer aqui, né, essa experiência. Então, o que que acontece? Eu vou começar às 19h30, como eu sempre começo. Vai ter aí uns 10 minutinhos. Ana, linda! Vai ter ali, mãezinha, vai ter uns 10 minutinhos ali, né, de uma explicação inicial. Então, gente, umas 19h40 vai estar começando a visualização. E aí, assim, quem quer participar, muito importante estar desde o início da visualização, tá bom? Que vai aproveitar mais, vai usufruir mais. E aí, no final da live, eu lembro de novo. Na quinta-feira, eu vou lembrar vocês desde cedo, tá bom? Quem quiser mesmo participar, é uma visualização poderosíssima, que nutre muito, fortalece muito, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a live de hoje sobre esses maiores inimigos emocionais. Como eu sempre gosto de começar, eu selecionei aqui uma frase pra gente, de Maslow, né, que é um dos pais da linha humanista, e ele fala assim: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. E vocês vão perceber que essa frase tem tudo a ver com a live de hoje, né? Quando eu expliquei lá, gente, o nosso processo de sobrevivência, que todos nós passamos, basicamente, o que é um processo de sobrevivência? É um processo de adaptação. Quer dizer o quê? Que enquanto criança, a gente tem a nossa autenticidade, mas a gente ainda não tem ferramentas o suficiente, né, de filtrar as coisas, né? Que bom que você aprende bastante, fico feliz. De filtrar as coisas, de ter senso crítico, né? Avaliar as coisas que chegam até a gente. A gente não tem essa condição enquanto criança. Enquanto criança, a gente, na verdade, só quer ser aceito, amado, né? Fazer parte, essa necessidade de se sentir pertencente aos grupos é uma necessidade muito forte da nossa humanidade, natural da nossa humanidade. Enquanto criança, isso é uma necessidade ainda muito mais latente, né? É quase uma dependência. Né, ser visto, ser qualificado, se sentir pertencente, se sentir importante naquele contexto. Então a criança passa por todo um processo adaptativo, de adaptação ao meio macro, que é a sociedade, né? Então a gente passa por várias regras sociais, né, que a partir do seu gênero, a partir da sua classe social, a partir do seu, vai te lançar um monte de regra, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, né, essa linda. Yara, querida, bem-vinda. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então a gente vai aprendendo um monte de regras nesse macro social e um monte de outras também regras familiares, que aí falam bastante de uma forma mais subjetiva sobre o nosso sistema familiar. Então, assim, é óbvio que nosso sistema familiar, gente, tem um impacto, né? É impactada pela nossa sociedade. Mas cada família tem seus aspectos individuais, né? Existem heranças familiares, né, em termos emocionais, muito diversos. Né? Então tem famílias que reprimem algumas emoções como a tristeza, a raiva, outras famílias reprimem o medo, outras famílias reprimem todas as emoções, outras famílias são mais desbocadas e às vezes até um pouco ultrapassam os limites. Isso, gente, é muito subjetivo, né? Algumas famílias qualificam muito, né, a criança ser funcional, ser útil. Outras famílias são super protetoras, então acabam desqualificando a capacidade e a competência da criança. Isso é muito subjetivo.
Mas cada um de nós passa por esse processo de sobrevivência, de se encaixar. Essa palavra, né, gente, de sobrevivência, adaptação, já tá aí incluindo o entendimento, né, de que fala sobre a gente se encaixar. Né? E não sobre a gente ser autêntico, e sim sobre esse processo onde a gente está aprendendo a ser aquilo que o mundo fala pra gente. E como que esse processo acontece? A partir de muitos processos, de muita repressão, medo, regras. Então a gente passa por muitas vergonhas, constrangimentos, inseguranças, medo de não ser aceito, né? As repressões, desqualificações. Isso todo mundo passa em níveis diferentes. É óbvio que uma pessoa que tem uma família mais funcional vai passar essas repressões em um nível X. E uma pessoa que tem uma família mais disfuncional, mais agressiva, abusiva, vai passar esse processo em outro nível. Mas todos nós passamos, né? E isso é parte do que adoece a gente. Porque uma parte assim, muito importante desse processo e dessa explicação que eu dei é entender que todas essas repressões externas ensinaram a gente como a gente deveria ser. E como vocês acham que a gente vive isso até hoje? Por que vocês acham que muito dessas repressões que a gente aprendeu, a gente vive até hoje? Como que a gente faz isso? Muitas pessoas os pais morreram, não moram mais com os pais, moram em cidades diferentes. Tem gente que vai até para outro país, né? Quer tanto fugir daquele sistema ali que vai até para outro país. Mas será que isso resolve? Será que só a gente se distanciar ou a gente colocar limites nessas relações, será que isso resolve? Por que será que a gente ainda reproduz? Porque é isso, né? Uma das consciências talvez mais dolorosas do processo terapêutico é a gente tomar consciência, perceber que a gente repete aqueles padrões que um dia tanto machucaram a gente, que um dia foram grandes feridas na nossa vida. E às vezes a gente tem até muita raiva, né? Do genitor ou do cuidador, da referência que reproduzia aquele abuso. E hoje a gente não percebe muitas vezes que hoje nós repetimos isso. E é assim que a gente mantém, né, as reproduções e essas ordens, né, essa adaptação. E todo esse processo de adaptação, gente, gera uma zona de conforto de sobrevivência. A gente aprende a sobreviver. E sobreviver, gente, é óbvio que tira da gente nossa vitalidade, nossa criatividade, nossa autenticidade e a nossa saúde emocional. Porque afinal, sobreviver tem a ver com a gente estar sempre em alerta, a gente estar sempre tomando decisões pelo medo, pela carência, pela escassez, né? Isso é sobrevivência. Sobrevivência é a gente estar sempre esperando que aquele pior aconteça de novo, né? É a gente estar reproduzindo aquela autoimagem distorcida que a gente desenvolveu a partir de todos esses processos de repressão. Então, veja, a sobrevivência é algo muito doloroso, mas nós somos apegados a esse processo de sobrevivência. A gente tem muito apego por isso, porque por mais que seja destrutivo, nos garantiu alguma coisa. E a gente só vai abrir mão desse processo de sobrevivência, gente, quando a gente começar a construir algo novo. E a gente vai construir isso a partir da nossa autoestima, do nosso autoconhecimento, né? Pelo desenvolvimento de novos padrões, agora de autocuidado. E aí eu vou estar hoje falando exatamente sobre alguns inimigos da nossa saúde emocional, né? Que a gente mantém, que são instrumentos de repressão. Então, eu nasci autêntico, fui reprimido externamente. Essa repressão externa, social e familiar, gerou em mim uma criança ferida, né? Um eu ferido, dolorido. E fez a gente aprender o que a gente deveria ser na raça, né? Na dor. E aí isso gera o quê? Uma repressão interna. E por isso que hoje não é só a gente colocar limite, não é só a gente ter consciência do mal que aconteceu com a gente. Hoje a gente vai precisar entender como a gente reproduz. E esses 4 elementos, esses 4 inimigos que eu trouxe aqui, são exatamente os instrumentos, as formas que a gente usa para ficar reproduzindo essas repressões, essas dores, né? E mantendo a gente na nossa zona de conforto, adoecida de sobrevivente. Então, entender isso, gente, e poder buscar meios, né, de romper com esses mecanismos, de romper com esses inimigos, com esses padrões internos que hoje ficam reproduzindo, né, toda aquela dor e repressão que um dia você já viveu, é a única forma da gente romper a sobrevivência e ir pra vida viver autenticamente. Ou seja, escolher as nossas decisões, né? Ter escolha nas nossas decisões e essas escolhas serem pautadas sobre aquilo que a gente merece, sobre autoestima, sobre positivo e não sobre o destrutivo, e não pelo medo, e não pela ameaça ou pela escassez,
né? Então, assim, por que que muitas pessoas, por exemplo, mantêm relações abusivas, ruins, destrutivas? Porque aprenderam a viver, né, na escassez do amor. Então, eu tive uma referência de tanta escassez de amor que agora tudo bem eu viver aqui de forma escasso. Isso é naturalizado pra mim, né? Ou tudo bem porque eu aprendi que eu não tenho valor. Então, tudo bem uma pessoa não me tratar tão bem. Eu tô aqui apenas reproduzindo aquilo que eu aprendi. E tô sobrevivendo, ou seja, tô topando uma relação ruim, né? A partir de toda a referência que eu tenho sobre mim. E por isso que essa frase é muito importante, essa frase do início, né? De que mudar uma pessoa é mudar a autoimagem dela. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Mostrar pra vocês quais os instrumentos e que vocês usem disso como consciência, de como vocês mantêm essa baixa autoestima, essa autoimagem distorcida, né? Essa toxicidade que um dia foi lançada pra gente e que hoje a gente fica reproduzindo, para que a gente possa, então, mudar a nossa autoimagem pela empatia, pelo amor, pelo merecimento, a gente poder romper com esses padrões que tão adoeceram e maltrataram a gente durante a vida. Tá bom? Então, esses instrumentos que eu vou trazer hoje são formas que a gente reproduz, né, as repressões externas. São as formas que a gente mantém, né, a gente na nossa sobrevivência, nessa zona de conforto, nesse processo adaptativo, tá bem? Isso é muito, muito importante. Então, vamos lá. Então, eu expliquei um pouquinho sobre o que é processo de sobrevivência, né? Expliquei que essas repressões externas se tornam internas, né? Então, hoje a gente fica aqui reproduzindo muito das coisas que a gente foi reprimido, dos traumas, das dores, das desqualificações que a gente viveu. Hoje a gente mesmo faz isso com a gente, se mantendo nesse lugar de sobrevivência. E veja, gente, essa criança ferida, ela não quer mais sentir essa dor. A gente não quer mais entrar em contato com a dor, porque a dor desse processo é muito intensa. É só vocês observarem como as crianças se sentem extremamente ameaçadas na vida, né? Elas estão muito conectadas com tudo, né? Elas estão realmente buscando sobreviver emocionalmente, às vezes até fisicamente, né? Dependendo do ambiente. Então, entenda que esse processo, né, de dor, a gente fica usando esses instrumentos que eu vou falar hoje pra gente não entrar em contato de novo com essa dor. Só que, terapeuticamente, a gente entende que acessar essa dor é o que vai gerar empatia, amor próprio. É a compreensão da minha dor, do meu buraco, da minha carência, das desqualificações, das repressões, que vai me ajudar a ressignificar a minha autoimagem. Então, a gente vai precisar abrir mão, né? Ângela, querida, bem-vinda. Então, a gente vai precisar abrir mão desses instrumentos de autorrepressão. Desses instrumentos, dessas ferramentas, né, que a gente fica reprimindo hoje internamente para não ter contato com essas dores. Para que a gente possa ter chance de voltar a ter autenticidade, liberdade, né, ser inteiros, estar conectado com o nosso eu inteiro, né, com o nosso eu humano, complexo inteiro. Né? Então, e não só as condições. Então, por exemplo, algumas pessoas vão aprender que a condição para ser amada, né, ou a condição de sobrevivência é, por exemplo, ser forte. Você tem que dar conta de tudo. É óbvio que essa pessoa vai adoecer, gente. Imagina a sobrecarga que essa pessoa vai viver na vida. O quanto que ela não poder expressar o medo, né, a tristeza, nada que para ela possa gerar, né, uma imagem de fraqueza, ela não pode expressar. Porque ela entende que o valor dela está acoplado, codependente a esse seja forte. É claro que isso vai adoecer. Imagina uma pessoa que foi tão desqualificada que aprendeu a ter como sua zona de conforto a vitimização. Como é que essa pessoa vai ter saúde se ela nem conhece o poder pessoal dela? Se ela nem pode acessar o poder pessoal dela? Se ela tem uma distorção de imagem que faz ela crer de que ela não é capaz nem competente na vida? Como que ela vai acessar a saúde dela? Percebe? Porque no fim das contas nós somos tudo. Nós somos competentes, capazes e fortes. E nós somos também frágeis, incapazes. A gente em muitos momentos vai precisar de ajuda, suporte. Nós somos o inteiro. Então você vê que sempre quando a gente enrijece, sempre quando a gente está ali adaptado, quando a gente só pode, né, entrar em contato com uma partezinha da nossa humanidade, isso vai ser tóxico e vai adoecer a gente. E a gente tem nós somos repletos de ferramentas, hoje eu vou estar trazendo aqui só 4, mas nós somos cheios de ferramenta para manter essa zona de conforto, ou seja, para ficar reproduzindo, né, essas repressões e se manter naquela partezinha da nossa humanidade. Então, boa parte, né, da nossa saúde tá rompida ali.
né? Tá rompida. Porque se eu não posso experimentar a minha potência, se eu não posso experimentar a minha fragilidade, eu vou estar adoecido. Isso duas de várias outras possibilidades de adaptação, né, gente? Tem muitas possíveis adaptações, tá? Então, a gente vai entender melhor hoje quais são essas ferramentas de autorrepressão, tá bom? Ficou entendido? De que hoje essa repressão interna é o que faz a gente ficar reproduzindo aquela repressão que um dia foi externa, que gerou dor, desqualificação, e aí vocês vão ver como a gente reproduz isso, é impressionante. Impressionante. Então, assim, na terapia a gente vai entender a nossa história de vida, né? Até para que a gente possa significar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu sou preguiçoso. Ah, eu não dou conta. Ah, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que ser perfeito, né? A gente tem muito esse discurso, porque é como a gente se vê, é como a gente aprendeu a se ver, né? Essa é o que a gente chama de uma identidade adaptada, mas é o que é a nossa verdade atual. É essa identidade adaptada, né? Então, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nananã, eu sou nananã. E você vê que esse eu sou, essa autoimagem, ela não aconteceu aleatoriamente, gente. Isso não é uma coisa aleatória, a gente não tá na vida de forma aleatória, de forma desconectada. Não. E aí, por isso é muito importante vocês olharem com bastante compaixão com tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque a intenção não é vocês ficarem de novo se julgando, né? De novo se desqualificando. Não. É a gente desenvolver a empatia e o amor próprio. É entender que hoje as nossas destrutividades são frutos, são consequências, né? De dor, de trauma, de medo, de repressão, de insegurança da criança, de não ser aceita, de não ser amada, de não ser pertencente. Então, assim, é muita coisa, né? E hoje a gente poder olhar para isso é um passo importante e é se responsabilizar por nós, é se responsabilizar por essa criança ferida, é poder dar para ela tudo aquilo que ela não recebeu, né? É poder se dar afeto, é poder se qualificar, e essas ferramentas impedem a gente, tá bom? Então, eu já falei demais antes, tô só aqui deixando o mistério no ar. Mistério no ar, quais são essas ferramentas? Então, essas ferramentas fazem com que a gente continue desconectado do eu autêntico, e é essa desconexão do eu inteiro, né, gente, onde a gente é qualificado em uma parte e a gente fica obsessivo, né, e condicionado a viver aquela parte, e é onde várias outras partes da nossa humanidade é reprimido, que é o que a gente chama de sombra, tá? Então, várias capacidades, emoções, necessidades, a gente não pode acessar, a gente ficou proibido de acessar, e aí a gente reprime e deixa como uma sombra, né? A gente até atua com elas, mas muitas vezes de uma forma inconsciente, né? E isso nos adoece, tá, gente? Nos adoece, porque é só no contato com o eu inteiro, autêntico, amplo, que a gente vai conseguir ter saúde. Afinal, a vida, ela é diversa. Você acha que eu sempre demonstrar alegria é real? Não é, vai ter momentos na vida que vão acontecer coisas que eu vou estar triste. E eu preciso acessar a minha tristeza para entender que aquilo não é bom para mim. Mas se eu tenho uma repressão da tristeza e eu sempre tenho que ser agradável, eu sempre tenho que ser uma boa moça e ser simpática para as pessoas me amarem, é claro que isso vai me adoecer. Ou você acha que eu ser uma pessoa sempre agressiva, violenta, irritada, né? Você acha que isso vai ser positivo na minha vida? É claro que não. Então veja, gente, esse lugar de adaptação é muito adoecedor. Tira da gente a nossa amplitude. Vai ter momento pra gente ser duro, pra se proteger na vida. Vai ter momento pra gente ser alegre, simpático e leve. Vai ter momento pra gente dar conta que a gente é capaz. Vai ter momento pra gente pedir ajuda, pra gente acolher nossa fragilidade. Tem momento pra tudo. Isso é viver, isso é diversidade. E nós não somos complexos à toa. Nós temos todas essas potencialidades, emoções, necessidades por um motivo, para lidar com a vida. Então, ter saúde emocional, gente, não é ser perfeito, não é dar conta de tudo, não é, mas é estar buscando retornar o contato com a nossa amplitude, acolher, né? Quantas e quantas vezes durante um processo terapêutico a pessoa não confia naquilo que ela sente. Ela tá sentindo raiva, mas ela fica confusa que ela, na verdade, não deveria estar sentindo raiva, ou que, na verdade, ela que tá exagerando, ou que, na verdade, ela tá sendo mole porque tá sentindo isso, ou, na verdade... Veja, então, assim, eu tenho um instrumento interno, né, poderosíssimo, que eu aprendi a descartar, jogar no lixo. Pego aquilo ali e jogo no lixo. Aí a pessoa tá lá vivendo uma relação abusiva, no trabalho, em casa, tá participando ativamente disso, porque quando eu fico confusa e não coloco a minha emoção como parte confiante
parte das minhas decisões, ou seja, eu sinto raiva, então isso não me faz bem, então isso vai fazer parte de um processo de decisão, de atitude, do que eu vou fazer com isso, eu estou eliminando parte do meu poder pessoal. Então, saúde emocional é o contato com o eu inteiro, tá bom? E aí vamos então falar dessas ferramentas que a gente insiste em usar e que fica ali reproduzindo o nosso adoecimento emocional, tá bom? A nossa repressão, a nossa desqualificação, tá bem? Qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem, tá bom? Eu vou tentando responder quando der ou no fim da live, tá? Vamos lá. Primeiro instrumento de autorrepressão, né? Culpa. Culpa, sim, culpa é um instrumento muito adoecedor de autorrepressão. A culpa, ela é um instrumento, cada um deles eu coloquei, é agente de quê? A culpa é um agente de controle. Veja, o controle, gente, é um abuso. Porque o controle é exatamente, ele acontece como? Com chantagem emocional, né? O controle, ele acontece com agressão. O controle, ele acontece de diversas formas destrutivas. E óbvio que todos nós passamos por um nível de controle, né? E a forma que esse controle foi feito, né? Óbvio, nos impactou e nos gerou culpa. Hoje a forma de você ficar reproduzindo os aprendizados anteriores é culpa. Então, por exemplo, eu aprendi que eu tenho que ser agradável. E aí uma coisa muito ruim aconteceu e eu perdi o controle e dei um chega pra lá na pessoa. Eu vou ficar extremamente culpado depois. Ou, por exemplo, eu estou precisando fazer uma coisa pra mim, né? Eu preciso dizer não pra aquela pessoa. Eu digo não, digo morrendo de culpa. Morrendo de culpa, me sentindo uma pessoa má, me sentindo uma pessoa ruim. Às vezes, se eu tenho um padrão de salvador, né? Ou seja, eu entendo que eu tenho que ficar dando conta e ajudando e resolvendo a vida de todo mundo. Quando eu digo não, olha como isso é forte, gente. Quando eu digo não, eu sinto como se eu estivesse abandonando o outro. Não é simplesmente um limite. É como se eu estivesse abandonando. E aí, veja, se eu sinto muita culpa, as pessoas, né, em volta podem usar disso como chantagem. Porque, veja, se eu quero que você faça o que eu quero, né? E eu percebo que isso, você fica muito culpado, uma chantagemzinha emocional resolve pra você fazer o que eu quero. Então, a culpa, gente, é um agente do controle, né? E aí é isso, as pessoas vão ter muito poder sobre a sua vida se você se mantém culpada sobre tudo. A culpa é um dos instrumentos mais poderosos da autorrepressão, né? Porque é impressionante como que, às vezes, depois de muitos anos, né, de terapia, as pessoas ainda se sentem extremamente culpadas, às vezes, de coisas simples. De dizer um não, de se dar prioridade, né? E aí vem toda essa coisa de você é egoísta porque você tá dizendo não, você é egoísta porque você não tá ajudando o outro, você é egoísta. E aí a gente aprende de uma forma codependente, né? Ou seja, a gente aprende de uma forma abusiva de que a gente precisa se abandonar e fazer pelo outro. Ou seja, o outro tem mais prioridade do que eu, no que eu sinto, nas minhas necessidades, nas minhas ações, nas minhas prioridades. Veja, gente, e aí é impressionante, por quê? Porque eu fico doida para que as pessoas façam as coisas por mim, eu fico doida para que as pessoas sejam amorosas, cuidadosas comigo, mas eu mesma não sou. E aí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? A forma que você se ama ensina como o outro vai te amar. Então veja, se você, ao colocar um limite, se você se colocar em prioridade em alguma situação, se você, enfim, não ajudar com alguma coisa que você sente que não pode, quantas pessoas ficam endividadas? Esse é o nível de culpa que as pessoas aprendem a ter. Se endividam, tiram de onde não tem, dá pro outro que não tem, para poder não se sentir culpada. Então eu preciso me maltratar, me destruir para ser amada? Que ideia é essa? Como que é esse processo? Isso é um processo de compreensão abusiva. Se eu preciso me abandonar, se eu preciso ultrapassar os meus limites, se eu preciso me desqualificar e me destruir, né, gente, para fazer algo pelo outro, isso não é ajudar, isso é destruição, destrutividade. E aí eu fiz até um videozinho, gente, eu postei ontem, quem não assistiu vai lá assistir. Existe uma condição familiar muito comum que nutre muito
né, a culpa, que se chama dívida familiar, dívida emocional. Pode acontecer com a família, como pode acontecer em outras relações. Mas geralmente a gente aprende a partir do processo familiar, que é o quê? É como se a gente já nascesse endividado. Então, assim, pais que fazem muita chantagem, pais que às vezes se vitimizam ou que são muito controladores, né, acabam gerando uma sensação na criança de que ela tem uma dívida. Porque aquela pessoa tá se esforçando tanto pra dar tudo que dá pra aquela criança, ou pra fazer tudo que faz, ou pra amar aquela criança, que ela nasce já com uma dívida. Ou seja, ela não tem direito à individualidade, ela não tem direito a uma família, ela não tem direito a escolher livremente as suas coisas, a sua vida. Porque ela tem que estar o tempo todo, né, conectada com aquela família primária. Ela tá o tempo todo se sentindo em dívida com aquilo. E é uma dívida sem fim, gente. Vai dar, sem limites. E vai continuar se sentindo endividado. Então a gente precisa entender que ter individualidade, gente, não é abandonar o outro. Ou seja, eu querer ter uma vida diferente do que o meu pai, a minha mãe, ou sei lá quem, desejou pra mim, não é eu trair aquela pessoa. Isso não é um ato de traição. Isso é um ato de decisão. A gente tem que ter liberdade na vida, né? A gente tem que ter liberdade na vida. Até porque, se eu faço isso, ultrapasso os meus limites para ser amado, você pode ter certeza que eu também vou me tornar abusivo em algum momento. Que eu também vou cobrar isso de alguma forma em algum momento. Então, isso só gera uma relação contaminada, adoecida, né? E a gente tem que ficar muito atento com isso. Desde a gente se sentir muito culpado, né? Desde a gente usar muito da culpa do outro como controle. Porque a gente faz as duas coisas. A gente faz as duas coisas. A gente gera culpa pra controlar e a gente é controlado pela culpa, tá? Então, assim, a culpa, a dívida familiar, esse sentimento de que dizer não, ter limites, se dar prioridade, é ser egoísta, é ser ruim. É impressionante quantas pessoas chegam no processo terapêutico morrendo de medo, né, de ser egoísta. Com coisas muito simples, né, gente? Porque, veja, como eu falei, a gente tem que ser inteiro. Então vai ter momento pra dizer sim, vai ter momento pra dizer não. Como que a gente vai avaliar esse sim e esse não? Onde é o meu limite? Eu posso? É ok pra mim? Eu estou me abandonando? Eu estou me destruindo? Eu tô ultrapassando os meus limites? Isso é uma coisa ok? Então ok. Se eu tô fazendo isso, então eu não vou. É não. Agora, se é uma coisa que é ok, que não ultrapassa meus limites, né, que tá ok pra mim, né, que eu tô fazendo por amor, porque é óbvio, ajudar, apoiar as pessoas que a gente ama é muito gostoso também, desde que isso não seja uma condição. Desde que isso não seja uma condição. Tem gente que não casa, que não tem família, que não tem emprego porque tem que ficar, que tem que depender emocionalmente, né, que não, enfim, que não pode, que achar que, por exemplo, tem pessoas que às vezes lutam pra ter uma vida um pouco melhor. E a família, né, fica naquela vivência ali distorcida e adoecida, né? E a pessoa às vezes tem culpa de ter alguma coisa a mais do que aquela família. Eu não posso ter a mais. Porque se eu tiver a mais, eu tô sendo uma pessoa ruim, porque eles não têm, né? Mesmo que eu tenha feito coisas diferentes do que aquela família. Isso é dívida emocional, né, gente? Isso é culpa. E a culpa, ela é extremamente tóxica. Extremamente tóxica. Gera autoabandono, gera codependência, gera projeção. Ou seja, eu tô querendo do outro o que eu não faço por mim, né? Gera relações abusivas, né? Onde eu te dou mais do que eu posso, mas eu também vou te cobrar mais do que você pode. E aí, em vez de ser duas pessoas inteiras, somos pessoas codependentes, complementares. Inclusive, gente, eu vou dar uma aula, tá? Esse mês, sobre complementação. Então não percam, porque é muito importante. Que é vários vídeos que eu tenho aí falando sobre codependência, tá bom? Então, culpa é um sentimento muito adoecedor. Né, gente? A gente tá falando de uma culpa tóxica, adoecida, neurótica. E não culpa de quando a gente realmente faz uma coisa destrutiva e que a gente sente culpa e que ok, aí a gente tá sentindo aquele sentimento de uma forma adequada. E isso serve pra quê? Pra gente crescer, né? Pra gente amadurecer. Então a culpa é um sentimento, quando vivido de forma saudável, é um alerta que a gente tá tendo de essa sua atitude não foi legal, você ultrapassou limites, o que você fez foi destrutivo. E aí ok, a gente sentir isso é importante pra que a gente possa aprender com aquilo, pra que a gente possa se questionar, né, buscar outras formas, tentar entender por que a gente teve aquela atitude, né, ou seja, crescer e aprender com aquilo.
né? Mas essa culpa que a gente tá falando de uma culpa neurótica, tá bom? De uma culpa neurótica. Ou seja, de uma condição aonde a gente fica mantendo aquelas repressões. Então, muitas pessoas chegam no processo terapêutico com muita raiva de alguns processos, né? Injustos, desqualificativos, abusivos, e não percebem que hoje, quando elas podem ser justas com elas mesmas, ou seja, quando elas podem fazer uma coisa a mais por elas, quando elas podem ser um pouco mais amorosas com elas, quando elas podem dar prioridade para elas, elas mesmas se reprimem a partir da culpa, né? Não, então mantém a reprodução do autoabandono, né? Da rejeição, de se deixar na periferia da sua própria vida, dando prioridade para todo o resto, tá bom? Então a culpa é o primeiro elemento que eu trouxe, que é um dos grandes inimigos, né, da nossa saúde emocional. Então, a gente se sente ruim, má, egoísta, a gente não é importante, se sente abandonador, né, eu tô abandonando o outro, tudo isso a culpa gera, tá bom? Então, é um agente do controle. Número 2, deixa eu beber uma aguinha aqui que eu falo demais. Eita, já tem que correr, gente, nossa, esse tempo passa rápido demais. Já são 8h05. Número 2, vergonha. Tem uma live, aliás, eu fiz 2 lives seguidas, né, gente, falando sobre a vergonha. Essa que é um instrumento, né, que é uma vivência emocional tão adoecedora, que mina tanto, né, a vitalidade, a criatividade, a potência das pessoas. Então, veja, gente, a vergonha, ela é um agente das regras sociais. Então, a gente tem vergonha daquela de expressar, de mostrar a parte da nossa humanidade que a gente ficou proibido socialmente. Percebe? Então a gente passou por um processo de ridicularização, né? De muita vergonha. Às vezes a criança cai, ela já se sente envergonhada porque ela não tá dando conta, às vezes, de andar como um adulto. E aí, o adulto, dependendo da atitude, muitas vezes o adulto ridiculariza, desqualifica. O próprio bullying na escola, né? Ajuda nesse processo de ridicularização. Então, por exemplo, um menino chora, ele é ridicularizado, ele não pode chorar. Homem não chora. Né, uma menina demonstra a sexualidade dela na infância. E aí já começa um bafafá na escola, né? De que ela é puta, de que ela é, enfim, várias coisas que são, né, repressoras da sexualidade feminina. Enfim, então todas essas regras sociais, né, fazem com que a gente se mantenha na linha, se mantenha reprimido pela vergonha, né? Então a gente eu tô vendo, tá, gente, as mensagens de vocês. Eu vou tentar acabar um pouquinho mais cedo aqui pra conseguir trabalhar um pouquinho mais com vocês. Pode ser, tá, Vander? O Vander perguntou, né? Me separei quando minha filha era muito nova. Hoje faço tudo por ela. Isso é culpa? Olha, se você ultrapassa os seus limites, né? Se você faz de forma obsessiva, né? Compulsiva, sem critérios, muito provavelmente você pode se sentir culpado, tá? Então é importante entrar um pouquinho mais profundo. Isso é subjetivo, é uma coisa que aí você vai precisar buscar acessar. Então, gente, a vergonha, veja, é uma reprodução, é uma forma que a gente fica reproduzindo, ou seja, quando a gente acessa isso que ficou proibido, a gente sente vergonha. E aí a gente imediatamente reprime, bota aquilo pra baixo de novo, não pode. Então, por exemplo, né, coisas que a gente pode sentir muita vergonha. Emoções proibidas pro nosso gênero, né, capacidades, né, reprimidas, ditas feias, ruins, né, como por exemplo a própria mentira, né, e coisas subjetivas. Então às vezes eu aprendi que eu não podia me expressar. Se eu aprendi que eu não posso me expressar e eu preciso me expressar, vai acontecer numa reunião no meu trabalho. Vamos lá, fulaninha, sua vez de falar. Vou ficar morrendo de vergonha. Então a vergonha é basicamente, né, um sentimento que fica reproduzindo, né, na gente a dor que a gente sentiu um dia de se sentir ridicularizado, inferiorizado, diminuído por alguma capacidade, emoção ou necessidade. E aí hoje vai ficar salva, Pri, Larissa, né? Vai ficar salva, pode deixar. Então a gente reproduz isso. Esse sentimento é mais um instrumento, gente, do adoecimento. É mais uma forma da gente ficar sobrevivendo, encaixado, né? Ou seja, adaptado às regras sociais e familiares, tá? Então eu coloquei aqui a vergonha como um agente de reprodução das regras, né? De reprodução das repressões, né? Então essas regras, obviamente, reprimem um monte de coisa na gente, tá? Então,
a gente pode ter vergonha de se expressar, a gente pode ter vergonha de sentir coisas, a gente pode ter vergonha de precisar de ajuda. Sim, tem muita gente que morre de vergonha de precisar de ajuda, né? Tem gente que morre de vergonha. Ai, eu preciso de ajuda. Nossa, eu sou uma pessoa fraca, eu não dou conta. Gente, isso não é uma coisa pra ter vergonha, isso é humano. A vergonha de errar. Como a gente tem vergonha de errar, né? Um dia desse não, já faz tempo, né? Eu fiz uma postagem aí que tinha algum erro de português. Como eu senti vergonha, né? E é isso, né? Acontece. Vai errar mesmo. Ainda mais tá se expondo, eu faço umas 3, 4 postagens por dia, vai ter uns erros de vez em quando e eu vou ter que lidar com isso. Mas como é impressionante, né? Como a vergonha dói, né? Quando a gente se vergonha, aquilo dói dentro da gente. E é a reprodução daquela dor que um dia inferiorizou, que um dia ridicularizou a gente, né? E a gente precisa se libertar disso, né? Para que a gente possa escolher a nossa vida a partir das nossas regras, das nossas necessidades, né? Das nossas escolhas, dos nossos valores e não dos valores, regras do outro. Tem gente que tem vergonha do corpo. Quantas pessoas às vezes não colocam um biquíni, não aproveitam a vida, não se sentem bonitas porque tem vergonha do corpo. Porque a gente aprendeu que um corpo tem que ser daquele jeito. E os corpos são diversos. Então veja, 1% da sociedade aproveita, o resto, 99%, sente vergonha. Não aproveita o corpo, né? Enfim, então a gente tem que questionar isso internamente. Hoje, a gente precisa se responsabilizar por esses agentes repressores. Porque senão a gente fica reproduzindo coisas que a gente nem concorda. A gente racionalmente não concorda, mas emocionalmente tá lá, repetindo e fazendo as mesmas coisas. Entende? Então a vergonha é muito dolorida, é muito ruim, né? Mina muito a nossa vitalidade, a nossa criatividade, a nossa potência, né? Impede da gente viver a partir das nossas regras e dos nossos valores, tá bom? Por exemplo, estar aqui nas redes sociais, né? Inicialmente me gerou muita vergonha, né? Porque a gente aprende muito sobre o ridículo, né? A gente vive muitas situações onde a gente se sente ridículo, inferiorizado. Isso gera muita insegurança. Então, sempre quando a gente vai tentar sair da nossa zona de conforto, vem a vergonha. Opa, você tem certeza? Tem certeza que você vai sair? Tem certeza que você não vai estar sendo ridícula? Que você não vai estar pagando mico? Né? Que você não vai estar... Enfim. Então, isso é um agente que mina muito a nossa potência na vida. A gente, com certeza, viveria de forma muito mais potente na vida, né, se a gente conseguir diminuir, né, a vergonha na nossa vida, tá? Então vamos trabalhar nisso. Número 3, medos neuróticos. Gente, o que é o medo neurótico? O medo neurótico é basicamente definições. A neurose é basicamente o quê? Aquelas dores, aquelas repressões, aquelas regras geraram em mim definições sobre mim e sobre a vida. Ou seja, eu tenho uma definição sobre mim, como eu sou incapaz. Ponto. Isso é uma definição que eu aprendi a partir daquele processo, né, de repressão. Eu defini uma coisa em mim. Então, veja, eu não me sinto capaz, eu me sinto só incapaz. Eu não dou conta, né? Então, tem muita gente que essa é a frase de guerra. Eu não dou conta. Eu não consigo. E isso é um medo neurótico. Isso é uma neurose. Ou seja, eu já tô na vida reagindo pelo medo. Eu não tô decidindo a minha vida a partir das minhas necessidades, das minhas ideias, das minhas vontades, dos meus desejos. Eu tô, na verdade, só reagindo à vida pelo medo. Por quê? Porque eu tenho definições nessa vida, eu tenho neuroses. E essas neuroses fazem com que eu viva a vida sempre em alerta. Por exemplo, eu penso, ninguém vai gostar de mim. Eu não sou boa o suficiente. Ninguém vai gostar de mim. Pronto. Tá aí, né, uma definição de como eu vou viver a vida. Eu posso ter várias pessoas gostando de mim, mas eu vou buscar alguém que não gosta, para eu reforçar essa neurose. Tá vendo como ninguém gosta de mim? Então, pra que eu vou me expor se as pessoas não vão gostar de mim? Por que eu vou fazer aquilo se não vai dar certo? Por que eu vou... Isso é o medo neurótico. A gente já determinou esse destino, né, gente? Eu fiz uma live aí, semana retrasada, né, sobre destino existe? E isso é uma das coisas que eu coloquei, né? Que é uma forma destrutiva da gente entender o destino, né? Que é a gente achar que as coisas da vida estão totalmente... A nossa vida está acontecendo de uma forma totalmente aleatória a nós mesmos, né? E a gente achar que esse vai ser sempre o nosso destino. Por quê? E aí, por que às vezes... Por que a gente acaba encontrando esse mesmo destino, por exemplo? Os homens não prestam.
E aí, Dri, mas é verdade, eu juro, os homens de fato não prestam. Eu já, olha, tô com 35 anos e eu já tive várias relações e nenhum homem prestou pra mim. Será que isso é uma coisa do destino? Ou será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Né? Eu postei há um pouco tempo aí um vídeo falando sobre como a gente desenvolve o nosso gosto. Será que o nosso gosto é uma coisa aleatória? Né? Será que a gente, sei lá, gosta de salada aleatoriamente? Gosta de pessoas abusivas, abandonadoras aleatoriamente? Não, gente. A gente aprendeu que a gente não tem valor. A gente viveu em um ambiente tóxico e abusivo. E aí agora, hoje, eu gosto de pessoas que abusam de mim. Isso é uma verdade. Eu preciso entender isso. Senão eu vou ficar repetindo esse abuso. Então eu coloquei aqui, né, que o medo neurótico, ele é um agente da repetição do padrão, né? É a partir desse medo neurótico que a gente fica repetindo padrões, falsas verdades, né? Então aqui, esses destinos neuróticos, né? Então, por exemplo, nada dá certo pra mim, ninguém me ama, eu não posso confiar em ninguém, eu não consigo. Esses são possíveis medos neuróticos que ficam definindo como a gente vai estar na vida. Ou seja, aquela experiência no momento que eu era uma criança, porque hoje eu sou uma adulta. Então hoje eu tenho potência e capacidade que aquela criança não tinha, né? E, obviamente, aquela criança ali, ela não escolheu o ambiente que ela viveu, ela não escolheu a sociedade em que ela vive, ela tá ali sobrevivendo aquilo tudo. Então, quando a gente deixa que essas falsas verdades continuem agindo dentro da gente, a gente vai continuar agindo na vida pelo medo da neurose, né? Achando que vai acontecer. Então, assim, ninguém me ama, então tudo bem ficar com essa pessoa cafajeste aqui, com essa mulher abusiva, com esse homem abusivo, porque não tem valor mesmo. Então, veja. Ou, ai, morro de medo da solidão. Morro de medo da solidão, então é melhor ficar aqui com esse pouquinho mesmo do que não ter nada. Percebe, gente? E aí a gente vai escolhendo a nossa vida pelo medo, pela escassez, pela falta, né? E não pela abundância, pelo merecimento, né? Pelo respeito, né? A gente vai ficando ali e sobrevivendo a vida, né? Então, assim, esse é um agente de reprodução desses padrões. Eu fui abusada e hoje eu admito ser abusada, porque eu tenho medo de não ganhar nada mais que isso. Eu fui desqualificada e hoje eu fico me desqualificando. Eu não dou conta. Pra que eu vou tentar se eu não vou dar conta? Então eu fico reproduzindo isso, eu fico repetindo esse padrão a partir desse medo neurótico, vivendo pela escassez, pela negativa. Então é sempre uma negativa esse medo neurótico, né? E aí a gente tem que estar muito atento, porque isso de fato mina muito a nossa potência e faz a gente ficar reproduzindo todo um padrão destrutivo, de abuso, de desqualificação, de crítica, de superproteção. Porque a superproteção é uma desqualificação da minha potência, da minha capacidade. Né? Então, essas falsas verdades neuróticas faz a gente ficar assustado na vida, né? Faz a gente ficar em alerta na vida, onde a gente toma decisões muito mais pela carência, pela escassez, pelo medo, pela desqualificação, do que pelo desejo, merecimento, autoestima, potência, né? Então, pelo medo. Então, esse medo neurótico faz a gente ficar reproduzindo, né, esses padrões, tá bom? Então, vamos lá. Sim, né, Rodrigo? A gente, na verdade, desde muito pequena, né, vive muitos desrespeitos, as mulheres. Muitos desrespeitos, né? E hoje é muito engraçado porque a gente está num momento social onde isso é muito questionado. Mas vocês querem ver uma coisa que acontece muito, né? É que a gente já tem uma mente feminista, que quer dizer o quê? Nós temos direitos iguais. Nós somos iguais, nosso valor é igual, né? Em todos os níveis. A gente já tem uma mente feminista, mas a gente ainda tem um sentimento machista. Então a gente veja, isso já foi um processo na nossa vida. A gente já vive em uma sociedade machista, a gente já sobreviveu a uma família machista, a uma sociedade machista, então isso já é um processo interno. Então é muito comum a gente ter um discurso e um sentimento contraditório, né? Ou seja, eu tenho um pensamento feminista, eu penso que eu sou igual, mas quando eu vejo, eu tô lá, por exemplo, né, me inferiorizando ao homem e definindo o meu valor a partir da aceitação e da qualificação daquele homem a mim, né? Porque isso é um processo interno ainda. E aí é isso, a gente precisa ressignificar aqui dentro,
nos nossos sentimentos. Talvez um dos grandes desafios do processo terapêutico é a gente gerar coerência, né, entre o que a gente pensa e o que a gente sente, né, porque muitas vezes a gente desenvolve muitas reflexões legais, né, mas fica apenas a nível de consciência. E a gente precisa buscar exercitar isso na vida, né, exercitar isso na vida. Então, sim, né, nós mulheres passamos por todo um processo de desrespeito e desqualificação do feminino, né, e a gente tem que estar atenta hoje a como que a gente mantém esse medo neurótico, assim como os homens. Tá aí a masculinidade tóxica que a gente chama, né, que é o machismo, né, o quanto que isso é tóxico para os homens. Tem matado muitos homens, né, gente, o machismo. Então, por exemplo, né, eu tenho que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo, e aí eu tenho que ser o cara, e aí o cara fica desempregado e a mulher tá ali dando conta da casa e aquilo é enlouquecedor pro cara. Faz ele se sentir inferiorizado, diminuído, desqualificado, incapaz, mexe imediatamente com a autoestima dele, uma coisa que ele nem tem controle, né? Então, ou uma tristeza, precisa chegar num nível muito alto de tristeza e por isso a gente tem tantos homens depressivos, ansiosos, que não pode expressar, né, a vulnerabilidade, a fragilidade, a necessidade, as emoções, né? Então, veja como que esses processos emocionais ainda estão muito aqui dentro da gente. E a gente precisa, a partir de todo esse debate que a gente tem hoje socialmente, né, a gente precisa buscar uma coerência emocional, tá bom? E o quarto, tá, gente, instrumento que a gente usa para ficar ali se auto-reprimindo é autoperseguição, né? Que basicamente é o quê? É todo o nosso nível de criticismo. Então a gente tem um nível de criticidade com a gente e muito alto, muito alto. É óbvio que a gente ter senso crítico, né, gente, é diferente de criticismo. Ter senso crítico é importantíssimo, né? Inclusive é muito saudável eu poder estar avaliando, será que essa minha atitude foi legal, né? Ou isso daqui que eu fiz, aquela pessoa tá reclamando, será que realmente, né, isso daqui eu posso ter exagerado, eu posso ter sido destrutivo, eu posso ter sido abusivo. Senso crítico é maravilhoso, gente, é saudável, importantíssimo, parte essencial da nossa saúde emocional é senso crítico. Mas eu estou falando aqui do quê? De criticismo. Eu sou o maior perseguidor que eu tenho. Tô ali, qualquer situação, eu tô me chicoteando e me maltratando. As pessoas ficam noites sem dormir por causa de uma besteirinha que aconteceu no trabalho e fazem elas se sentirem extremamente incomodadas com elas. Como eu sou burro, como eu sou idiota, tá vendo como eu não dou conta? Eu sou incapaz, né? É muito forte isso, muito forte. Comparação, a própria comparação, né, gente, é um processo de autoperseguição. Tá vendo? A fulaninha tá muito melhor do que eu. Olha como eu não dou conta. Olha como eu sou ruim. Olha como eu sou incapaz. Olha como eu sou péssimo. Como eu sou menos do que o outro. Olha lá, fulaninha já tá fazendo não sei o quê. Fulaninha já tá dando conta disso aqui. Fulaninha tá... A própria comparação, né? Então a gente se machuca muito. A gente tem uma relação muito adoecida com a gente. Aprender a ter autoempatia, compreensão, paciência, persistência, se incentivar, se motivar, tudo isso tem que ser um processo. A gente tem que realmente exercitar essas coisas. Porque a gente aprendeu, a gente já ouviu tantas coisas, né, destrutivas, que hoje a gente fica reproduzindo isso com a gente mesmo, né? Então a gente quer lá que fulaninho dê prioridade pra mim, mas eu sou o primeiro a não dar. A gente quer que cicraninho tenha empatia com a gente, mas a gente mesmo não tem empatia. Quando a gente faz, a gente primeiro descer o cacete na gente. A Elisete falou, né? E como deixa de ser autocrítico? Nutrindo a empatia, tá? Então, entender as suas dores, inclusive, entender a sua história de vida, ajuda muito nesse processo de empatia. Gente, empatia nada mais é do que amor próprio. É se compreender, é ser mais profundo, é não ficar na superficialidade. Porque errar, todo mundo vai errar. Porque ser imperfeito, todo mundo é imperfeito. Porque ter alguém melhor do que a gente, sempre vai existir alguém melhor do que a gente em alguma coisa, né? Se a gente quer ver isso, se a gente quer se ver inferior, a gente vai dar um jeito de ver. Então esse foco, né, que é onde a gente fica reproduzindo as nossas dores e mantendo esse padrão de inferioridade, de baixa autoestima, é o que a gente vai ter que estar atento, perceber, denunciar, ao mesmo tempo que a gente nutre uma nova forma. Porque veja, a gente só olhar pro fato de que a gente é destrutivo não vai resolver.
A gente precisa de uma personalidade. A gente não vai trocar aquilo por nada. Então, ao mesmo tempo que a gente toma consciência desse processo destrutivo, a gente precisa nutrir, desenvolver, construir novas formas de pensamento, novas formas de se tratar, novas formas de se perceber, né? Acolher nossas emoções, né? Buscar relações saudáveis, ambientes saudáveis. Então, esses dois processos precisam acontecer. A gente vai desconstruindo essa autoimagem tóxica, ao mesmo tempo que a gente vai construindo uma autoimagem saudável, amorosa, tá? Isso é um processo, tá, gente? Não tem uma pílula. Isso, inclusive, é uma decisão pessoal. Mesmo quem tá em terapia, né, a gente tá aqui dando ferramentas. Mas veja, a vida, ela é tão especial, né, porque ela é definida a partir do livre-arbítrio. Ninguém vai poder fazer por você, entende? Essa mudança. Pode ter alguém ali te dando instrumentos, ferramentas, reflexões, né? Incentivo, acolhimento. Mas esse é um processo que a gente vai ter que fazer internamente. Cada um de nós. Né? Hoje a gente precisa se responsabilizar pelo nosso processo pessoal para que a gente viva algo diferente. Né? Então, essa pergunta é muito legal, né, Elisete? Muito importante. Né? Mas muitas vezes as pessoas não têm disposição, né, para atuar na sua própria vida e romper esses padrões. Então aí a gente fica sempre na ilusão de que um dia alguém vai vir, vai resolver isso pra mim, de que alguém vai... Não, a gente tem que estar envolvido com nós mesmos, né? Então vamos ver aqui. Então, autoperseguição. Você é burro, você é incapaz, você é feia, né? Tá vendo como você é péssimo? Ficar extremamente constrangido por uma falha, né? Então, muitas vezes, uma falhazinha que aconteceu ali durante do dia, pronto, vou ficar aqui. Eu até tem uma live, né, onde eu falo sobre esses pensamentos persistentes, esses diálogos internos que a gente fica, às vezes, dias e dias, remoendo situações, se desqualificando, se inferiorizando, se maltratando por causa de uma situação que a gente podia simplesmente compreender, se perdoar e bola que segue, entender que aquilo foi só um momento, uma falha, né? Então, às vezes, com besteira, a gente já usa disso pra se desqualificar e se reprimir, tá bom? Então, gente, só pra acabar, né? Senão não vai dar tempo, entender que as nossas dificuldades, as nossas desqualificações, todos esses instrumentos que eu trouxe hoje, né, são instrumentos que foram desenvolvidos a partir de dor, a partir de carência, a partir de medo, de insegurança, tá? De dependência da criança. Então, se vocês foram tomando consciência, né, desses processos, o que é natural, todos nós temos em vários níveis esses processos, né, acolha amorosamente, né? Você não tem que... Porque senão você entra de novo num processo desqualificativo. Acolha, busque compreender, busque ajuda, né? Se isso tem feito sentido pra você, né? Busque terapia. Isso é um presente que a gente se dá, de se conhecer, é uma chance de viver o novo, de se descobrir. A gente descobre tantas coisas, tantas possibilidades quando a gente se despreende, né, dessas neuroses, dessas falsas verdades, desses medos. Né? Isso é tão gostoso, tão maravilhoso, mas exige responsabilidade, exige dedicação, persistência, paciência, né? Afinal, a gente passou anos e anos construindo, né, esse processo adaptativo e esse processo interno. Então, desconstruir isso e construir algo novo é um processo que só acontece ativamente. Então, hoje nós somos, né, responsáveis por essa criança ferida, né? Então, compreender, ter empatia por ela, dar a ela, né, aquilo que ela merece e que ela não recebeu, desde qualificações, permissões, né, e amor, né? É muito importante nesse processo de rompimento, de libertação, de autenticidade, de saúde, tá bom? Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês hoje, né? Eu trouxe hoje só 4 ferramentas, existem muitas outras possibilidades de ferramentas. Eu trouxe essas 4 porque eu entendo que essas são muito recorrentes e muito comuns, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, que tenha ajudado vocês, que tenha conectado alguma parte de vocês, tá bom? E que tenha ajudado, incentivado a buscar, né, dias melhores, uma relação melhor consigo mesma, romper esses padrões que geram tanta dor e tanta dificuldade, tá bom?
Olha, Elisete, fala comigo depois lá no direct, tá? Eu não sei onde você mora, mas tem vários espaços, né, de atendimento social, tá bom? Dependendo de onde você morar, eu posso até te dar umas dicas. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que eu quero fechar a live de hoje, que fala assim: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Gente, hoje esse amor, né, tem que partir da gente em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem que se amar. Porque a gente pode encontrar pessoas que nos amem, mas se a gente ainda tá num processo interno de abandono, de desqualificação, de rejeição, de perseguição, de culpa, de medo, a gente não vai conseguir usufruir desse amor. A gente só vai conseguir ver aquilo que é coerente com o que a gente sente. Então a gente só vê o amor quando a gente sente o amor. A gente só consegue receber a qualificação do outro quando a gente se sente qualificado, quando a gente se sente merecedor de ser respeitado, qualificado e amado, tá? Então, essa força, né, que Freud coloca aqui, hoje vai vir a partir do nosso amor próprio. Vai se iniciar pelo nosso amor por nós mesmos, tá bom? Que bom que vocês gostaram, é sempre uma delícia estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessas reflexões. Eu sempre fico muito feliz e muito nutrida, né, pelo retorno de vocês, né, por perceber que isso de fato pode estar fazendo a diferença na vida de vocês e gerando um pouco mais de saúde e de boas reflexões. Tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Vai acabar aqui nosso horário. Eu vou subir essa live. Desculpa se eu não conseguir responder todo mundo. Acaba que, né, eu trago muitas informações, tá? Mas se tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer mesmo que eu responda, manda lá no direct, que quando eu tenho um tempinho eu respondo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Depois, quem não assistiu a live de quinta-feira, já vai lá no meu YouTube, tá? O link tá aí na descrição do Instagram, Adriana Souza Psi, que eu já vou estar subindo a live de quinta-feira que eu falei de ansiedade e depressão. Um beijo no coração de todo mundo e até quinta-feira pra visualização, gente. Não esqueça que sejam aqui às 19h30 pra gente poder fazer a visualização, fazer um momento bem de muita força e encontro, pessoal, tá bom? Um beijo, Flor querida, um beijo. Tchau!